Oi, pessoal, vamos lá então para o primeiro vídeo aqui do canal no YouTube. Nem sei como começa o vídeo direito aqui, mas só vamos então, né, do canal que eu criei com o propósito de trazer as minhas resenhas sobre as leituras que eu faço, né, sobre os livros que eu consumo. E para inaugurar o canal aqui, começar os vídeos, vou fazer do último livro que eu li, que foi esse livro aqui, As Intermitências da Morte, do José Saramago. Essa edição em específico é da Companhia das Letras, publicada em 2017, tá? E ele não é um livro muito grande. Você vê aqui, tem 207 páginas, se eu não me engano. Não é grande, é bem tranquilo e é um livro que você vai lendo e você vai querendo saber o que vai acontecer. Então acaba que a leitura é muito fluida, né? Então é bem tranquilo com relação a isso. Esse particularmente é o segundo livro que eu leio do José Saramago. O primeiro que eu li foi Um Ensaio sobre a Cegueira, o clássico, e tranquilamente se tornou um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu gosto muito do Saramago. Eu li esse, que foi o meu segundo livro dele, tô lendo um outro agora, chamado O Homem Duplicado. E eu também tenho uma caneca do José Saramago, essa daqui, com a foto dele do lado. E do outro lado tem uma frase, não vai conseguir ler aí a imagem, mas que tem escrito o seguinte: se podes olhar, vê, se podes ver, repara, e a assinatura dele. Essa frase em específica é uma frase do livro Ensaio sobre a Cegueira, uma frase que eu gosto bastante e que tem, enfim, muitos pontos interessantes a serem pensados. Então, vamos lá, eu vou falar um pouco do livro, mas eu não vou contar o final do livro, né? Ou seja, eu não vou dar spoiler de como o livro termina. Então você pode ficar tranquilo. E apesar de ser muito bom, eu gostei muito da forma com que o livro finalizou, com reflexões bem interessantes. Eu não vou dizer o que acontece para não dar spoiler do desfecho todo desse livro, tá bom? Então eu vou contar o que é que eu achei do livro e algumas reflexões interessantes a partir da minha leitura. Então, vamos lá. A história basicamente se passa em um país que Saramago não especifica nem determina qual que é, mas que dá virada de um ano para o outro, basicamente as pessoas param de morrer. Então, independente do grau de saúde, se a pessoa apresenta algum tipo de doença ou não, se ela está acamada, se ela está no UTI, se ela sofreu um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, não importa. Ninguém mais dentro desse país morre, independente da sua situação. E talvez isso traga à tona um desejo que talvez muitas pessoas tenham, que é da noção de imortalidade, de viver para sempre e etc. E aí, durante essa história, o Saramago vai trazer também como que alguns setores da sociedade vão começar a reagir e sofrer as consequências diante dessa parada da morte, ou seja, das pessoas não morrerem mais. Então, alguns setores, como é o caso, por exemplo, do setor funerário, vai ser diretamente impactado por essa questão. Porque como que vai ficar os cemitérios e os agentes funerários se as pessoas não estão morrendo mais, mas eles precisam que as pessoas morram para fazer o seu serviço, né? Isso, consequentemente, vai levar a uma sobrecarga muito grande nos serviços de saúde, como é o caso dos hospitais. Porque, apesar das pessoas não estarem mais morrendo, elas também não estão se curando das doenças que possuem, dos problemas que se possui, e cada vez mais estão indo aos hospitais, porque não estão mortas, mas também não estão curadas das doenças ou das condições que têm, gerando uma sobrecarga muito grande no sistema de saúde como um todo. Esses são dois setores, mas o Saramago ele também traz, inclusive, a questão das igrejas e do papel da religião nesse quesito, já que qual que vai ser o sentido agora de acreditar na possibilidade de uma vida após a morte, por exemplo, né, de um outro cenário após essa vida terrena, já que as pessoas elas não morrem mais, elas estão imortais, pelo menos nesse plano aqui. E aí o Saramago vai mostrando como que cada uma dessas áreas, campos, vão tentando lidar com essa situação em que as pessoas pararam de morrer. E isso é muito interessante para trazer uma reflexão que eu tive durante a leitura, que é a seguinte: se a gente para pensar individualmente, quando eu digo a gente, eu digo sobre mim, eu digo sobre você, eu digo sobre qualquer ser humano, é muito provável que nós tenhamos a vontade e o desejo de que determinadas pessoas que a gente conhece não morram,
né? Então que elas possam viver aí a eternidade com a gente, seja um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão, um familiar, um amigo, enfim, não importa o vínculo que você tem com essa pessoa, mas é natural que a gente tenha algumas pessoas no nosso vínculo que a gente deseja que não morram, né? Só que uma reflexão interessante que o Saramago traz, pelo menos que eu tive nisso, é que, apesar de ser um desejo muito genuíno e muito válido de que cada um de nós tenhamos, quando a gente para pensar numa perspectiva maior, numa perspectiva macro, da organização do mundo, por exemplo, a gente vê que não é tão viável assim que as pessoas, sejam as que a gente quer ou sejam as que a gente não quer, e vivam a eternidade. Por quê? Porque é uma questão muito simples de controle e organização social. Então, as pessoas vão continuar nascendo normalmente, porém elas não vão morrer. Então a gente vai ter muita gente vivendo, sobrecarregando o sistema de saúde, dando essa vazão aí ao setor funerário, e muitas pessoas vão ir para a terceira idade porque eles vão envelhecendo, vão envelhecendo, vão envelhecendo e não vão morrendo. E aí a questão, como que a gente se organiza enquanto sociedade com muita gente no mundo? Muita gente no mundo. Como que a gente vai ter esse controle até chegar ao ponto de refletir aonde que a gente vai conseguir colocar toda essa gente aí que não para de crescer, que não para de nascer, mas que também não morre. E aí o Saramago traz no corpo do texto justamente essa reflexão. Será que é viável realmente que as pessoas elas parem de morrer, pelo menos da forma com que a gente costuma desejar? Será que isso é viável para que a gente sobreviva e exista enquanto espécie humana? E essa é uma reflexão bem interessante. E aí é dessa forma que se inicia o livro, mostrando como que os vários setores desse país vão tentar reagir a esse fato bem inesperado. Até que em determinado momento acontece um evento bem específico e bem importante nesse país, com uma família de agricultores que moram numa cidade, num vilarejo, enfim, da fronteira desse país com o outro país. Por quê? No resto do mundo, as pessoas estão morrendo normalmente. Foi só nesse país específico que as pessoas pararam de morrer. E nessa família de agricultores tem um avô que ele já está num estado de saúde muito grave, já está acamado já há um bom tempo. Nem se movimenta, ele só fala mesmo, né? Inclusive já recebeu visita de médicos e realmente o estado dele é um estado que a gente pode entender como bem vegetativo, nesse quesito. E ele pede para que os familiares levem ele para atravessar a fronteira, para que ele possa morrer. Então, quando ele atravessa a fronteira, e chegar no outro país, as pessoas estão morrendo normal e ele morreria normal também, pelo grave estado de saúde que ele se encontra. Junto com esse avô também tem o seu neto, que é uma criança bem pequena, mas que também está num estado de saúde bem grave, assim como ele. Então, os familiares resolvem, por todo o sofrimento que ele estava sentindo, por toda a dor, por todo o incômodo, aceitar o pedido dele e leva ele para atravessar a fronteira, atravessa a fronteira e quando atravessa, assim que atravessa a fronteira, tanto ele quanto o seu neto morrem e eles colocam lá enterrados, né, nesse outro país e voltam para o seu vilarejo. Só que, obviamente, essa história vai circular por aí. As pessoas vão ficar sabendo, tanto as pessoas do local, mas quando as pessoas do local ficam sabendo, obviamente, uma vai falando para outra, enfim, a informação vai se espalhando graças ao nosso processo de globalização, até que chega no país todo essa notícia que esses familiares levaram o avô e o neto para serem mortos na fronteira de outro país. Começa a sair em noticiários, em jornais, rádios, e todo o país fica sabendo sobre esse evento que aconteceu. E aí, pouco tempo depois dessas informações já terem rodado todo o país, percebeu-se casos de outras pessoas, de outros familiares que também estavam fazendo isso. Com pessoas que já estavam doentes, conhecidos, que também desejavam morrer e com isso levavam para outros países que faziam fronteira. Inclusive, posteriormente, as organizações criminosas vão inserir ali no seu rol de serviços também esse processo de pegar essas pessoas e atravessarem a fronteira com elas, desde que as famílias ou os responsáveis pagassem para que eles fizessem isso. Então, se você quer que a gente leve um familiar seu, um conhecido seu, que está num estado muito grave, que quer morrer e que vocês também acatam
essa ideia, basta vocês pagarem uma quantia X que a gente faz todo o processo de pegar e atravessar a fronteira com eles, né? Uma espécie de mercantilização da morte, passa a se tornar então um serviço aí para matar ou ajudar a matar essas pessoas que estão dentro desses contextos em específico. E aí então as coisas vão acontecendo dessa forma, com a máfia sempre aprimorando o seu modo de executar esse serviço. O governo começa a tentar gerir isso, colocando alguns guardas nas fronteiras, mas a máfia dá um jeito de resolver. Os países que fazem fronteira também pressionando o governo para que seja organizado isso, porque basicamente eles estavam sendo um depósito de mortos, né? Porque as pessoas estavam atravessando a fronteira só para depositar esses mortos nesses outros países e não faz muito sentido para esses países que isso aconteça. Enfim, você vai ter todo esse caos aí, toda essa situação acontecendo paralelamente, até que meses depois, né, de toda essa nova forma de organização social e das coisas funcionarem, aparece na mesa do diretor-geral de televisão uma carta roxa muito misteriosa. Muito misteriosa porque é uma carta normal, escrita à mão, só que não teve nenhum carteiro que foi entregar essa carta, ninguém recebeu essa carta apareceu magicamente na mesa desse diretor, sem que ninguém tivesse pegado nessa carta, transportado até lá. E aí é que o mistério começa a surgir. Da onde que veio essa carta, quem foi que escreveu e, acima de tudo, qual é o conteúdo dessa carta que apareceu na mesa do diretor. Essa carta não tinha endereço, ela não tinha remetente e basicamente foi escrita, inclusive à mão, manual mesmo, pela Morte. Então a Morte escreveu essa carta, enviou para o diretor, tinha inclusive a sua assinatura lá na parte de baixo da carta. E o conteúdo da carta dizia basicamente que, a partir da virada do dia em que o diretor pegou essa carta, então a partir das meia-noite desse dia, as pessoas voltariam a morrer. Então, aquelas pessoas que já estavam em quadros muito graves de saúde, quando virasse o dia, morreriam, e aquelas que iriam só morrer posteriormente, meses, anos depois, também voltariam a morrer normalmente, só que com uma pequena diferença. Porque antes as pessoas simplesmente morriam, morriam e morriam. Só que agora essas pessoas elas vão receber uma carta, essa mesma carta da cor roxa que o diretor recebeu, com uma semana de antecedência da data que elas vão morrer oficialmente. Então, se a pessoa ela vai morrer na próxima semana, 7 dias antes do dia específico que ela vai morrer, ela vai receber essa carta roxa e ela vai saber que ela vai morrer. É como se fosse um aviso que a morte queria dar, avisando que, ó, daqui a 7 dias você vai morrer. E a justificativa para ela fazer isso foi porque ela disse que esse período de tempo de 7 dias seria o tempo para as pessoas poderem se despedir dos seus parentes, pagar suas dívidas, fazer o seu testamento da morte e assim por diante. E ela também explica nessa carta o porquê que ela tinha parado de matar os seres humanos, né? Porque que nesse tempo atrás aí, esses meses que se passaram, os seres humanos pararam de morrer. E aqui vai um ponto muito legal, muito interessante para a gente pensar sobre o papel da morte e a forma com que a gente se relaciona com ela. Eu vou inclusive ler um trecho da carta que ela escreve, explicando por que ela tinha parado de fazer com que os seres humanos morressem. Abre aspas. Devo explicar que a intenção que me levou a interromper minha atividade, a parar de matar, foi oferecer a esses seres humanos que tanto me detestam uma pequena amostra do que para eles seriam viver sempre, isto é, eternamente. Então, basicamente, ela diz aqui que o que fez ela agir dessa forma e deixar com que as pessoas não morressem mais foi para dar um gostinho do que seria não morrer e alcançar o que é desejado por muitos, que é a tal da imortalidade. Isso é muito legal porque fala muito da forma com que a gente se relaciona e a forma com que a gente vê a morte. Porque nessa perspectiva é muito ingênuo acreditar que a imortalidade ou que as pessoas parem de morrer sejam a solução para a vida, para a organização social, para que as coisas caminhem no nosso mundo, né? Apesar de ser um desejo, como eu falei, muito genuíno. E que a gente pode pensar talvez pelo caminho inverso, e que inclusive a morte seja uma excelente organizadora
da nossa sociedade. De um modo geral, como eu falei anteriormente, de uma perspectiva mais macro, enquanto sociedade, né? Enquanto organização social como um todo. Isso é muito interessante da gente pensar, porque quando a morte aqui, ela deu um gostinho do que seria não morrer, o que seria viver eternamente, por mais que num tempo limitado de meses, aqui no livro, aqui nessa história, o caos foi muito grande. A organização social teve inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, e é justamente esse contraste que faz a gente pensar sobre qual é o papel e qual é a importância da morte na nossa vida, na nossa organização social enquanto ser humano. Inclusive, esse funcionamento da morte explica também o título do livro, As Intermitências da Morte. O que seria isso? Intermitência está muito associado com a noção de interrupção, e algo que não é contínuo, direto. Então, por que seria intermitência da morte? Porque antes de começar a história, a morte está funcionando normal, da forma com que a gente conhece. Depois tem uma interrupção, porque ela para, então as pessoas não morrem mais. Depois ela volta de novo, só que ela volta agora com as cartas. Ou seja, é algo intermitente que está funcionando, depois para, depois recomeça, só que de uma forma diferente. Então, por isso que vem a explicação do livro, As Intermitências da Morte, porque a morte vai, para, vai, para, vai, para, e assim por diante. E aí, já se encaminhando para o final da história, vai acontecer um caso bem intrigante de que as pessoas elas vão morrer nesse funcionamento, porém vai ter uma pessoa em específica que a morte envia a carta, mas a carta sempre volta para ela. Ou seja, a pessoa que deveria receber a carta para receber o aviso da sua morte com antecedência não resolve e não sabemos o porquê. E aí é quando a morte começa a investigar e vai atrás dessa pessoa para ver o que é que está acontecendo. E daqui em diante eu não vou contar o que acontece, mas eu já adianto que é muito bom. O final desse livro é muito legal. E um dos principais aprendizados e reflexões que eu tive do livro tá justamente nesse trecho final, mas eu não vou falar para não dar spoiler. Mas é muito bom, mas é muito bom, de verdade. Então é dessa forma que o livro se organiza, do José Saramago, e assim, é uma leitura muito boa. Eu gostei muito, muito trazer à tona esse tema da morte como algo muito central, de um ponto de vista individual, de um ponto de vista coletivo. Eu achei muito importante as várias reflexões que o Saramago trouxe de assim dentro do livro. E é como eu falei, você vai lendo, vai lendo, vai lendo e vai dando vontade de ler mais, poxa, o que é que vai acontecer? Por que é que o cara não recebeu a carta? Sabe o que é que acontece, sabe? Então é uma leitura também muito instigante mesmo. Ou seja, é uma leitura muito reflexiva, muito boa. Eu gostei muito dessa ideia central que o Saramago trouxe de que na verdade, não é a morte o que desumaniza a vida, mas sim a tentativa de eliminar a morte que faz com que a vida fique desumanizada. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E essa noção de finitude, por mais dolorosa que seja, por mais incômoda que seja, é justamente o que dá, ou a gente pode pensar que seja uma das coisas que dê forma, sentido e noção à existência humana. Então, assim, muito bom, muito bom, muito bom, assim. Eu recomendo fortemente a leitura, nota 10 de 10 com tranquilidade. E como eu falei, quando você termina amarrando assim o final da leitura, fecha tudo perfeitamente, sabe? Então, livraço muito, 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 muito bom. E recomendo fortemente, eu acho que tem muito a agregar assim sobre essa sobre nossa forma de ver a morte, essa é a questão. Então, recomendadíssimo.